Pessoal, nós vamos conversar agora com a Hannah Braz, terapeuta, e ela vai explicar primeiro para a gente entender melhor o que é, na verdade, uma dependência emocional, né? E a gente precisa entender onde é que está essa dependência emocional. Tá na família, tá na amizade, aonde é que ela está? E aí a gente vai entender melhor, né? Muitas vezes é tão difícil a gente pensar que uma relação seja até num relacionamento entre esposo e esposa. Será que isso vem da infância? Bom, nós queremos entender melhor. Tem muitas pessoas que não avançam, tem pessoas que não conseguem chegar aos seus sonhos, não conseguem realizar aquele desejo de avançar mais. Tem pessoas que chegam na terceira idade ainda presos a outras pessoas emocionalmente e às vezes não avança. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Relação ao lado emocional. Como você deve se relacionar quando o assunto é amoroso, quando o assunto é amizade, família. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Vou deixar você à vontade para primeiro explicar para quem está em casa como é essa história de dependência emocional. Bom dia, Vanusa. Muito obrigada pelo convite. A dependência emocional realmente é essa relação onde a gente fica preso sob o olhar do outro. Bem resumido isso, tá? A gente precisa de validação o tempo todo do outro para se sentir inteira, para se sentir bem, para se sentir capaz. E essa dependência emocional, ela não é só na relação amorosa, vamos dizer assim, né? Entre homem e mulher em relação, né? Ou, enfim. Mas também em relação entre filhos, amizade, de trabalho. Você fica... É como se você tivesse... O seu interno fosse muito frágil. Então você precisa sempre que um outro te diga que tá bom, que um outro te valide. Você fica sem saber dar opinião, você não sabe o que é que você gosta, porque você fica com medo de tomar uma decisão e o outro não gostar e de repente se afastar. Então você fica sempre dependendo realmente desse sim, desse olhar do outro. Aí você perguntou, né? Já vou aqui... Né, continuando, de onde que vem essa dependência emocional? Eu não vou dizer, assim, acho muito delicado a gente falar com certeza, mas geralmente isso é algo muito mais comum, a gente vê na clínica, por exemplo, vem da primeira infância. Por que da primeira infância? Porque é na primeira infância que a gente aprende sobre o amor, que a gente aprende sobre relações, né, com os nossos primeiros cuidadores, que pode ser os pais ou alguém que faz esse papel ali. Então, às vezes, essa criança, ela cresce, né, não tendo esse aporte, não se sentindo segura, não tendo essa autonomia, não entendendo que ela pode ser amada apesar de ser quem ela é, porque às vezes a gente fica, né, a gente vê muito, só ganha isso, só te amo se você fizer isso. Se você fizer isso, se você ficar assim, for uma pessoa boazinha, eu vou te amar. A gente vê muito esse comportamento. Então a criança, ela cresce achando que para ela merecer amor, ela precisa fazer algo pelo próximo, ela tem que agradar o próximo. E aí a gente cresce nesse lugar dependendo mesmo, né? A gente fica sem um pouco de autonomia. E aí a gente percebe alguns padrões, né? Você quer que eu continue? Quero, eu tô amando, eu tô deixando você bem à vontade para você falar, porque aí é uma coisa puxando a outra sem a gente precisar fazer tantas perguntas. Perfeito. Porque de uma certa forma, é justamente isso que eu quero que você fale, sobre essa dependência emocional, na verdade, como a gente pode identificar ela, como é que a gente pode percebê-la, porque eu tô muito preocupada, Hannah, com o que as redes sociais estão trazendo diante da vida de pessoas, de celebridades. A gente tem que ter muito cuidado com esse foco, o outro. Porque o outro, ele pode não ter tido uma dependência emocional, ou ele pode não ter tido esse problema emocional. Pode ter muito a ver com caráter, pode ter muito a ver com... Às vezes você quer culpar o outro sobre tudo que você está fazendo na atualidade. E eu acho isso muito perigoso. Porque às vezes a gente vê profissionais do mundo da psicologia, alguns profissionais que eles muitas vezes... não é que eles não sejam profissionais, mas a gente vê muitos nas redes sociais levando uma informação, porque vê uma celebridade, eu fico muito preocupada, porque às vezes é mais seguidores, é mais querer estar em evidência do que realmente trazer um problema para ser solucionado ou uma situação que a pessoa esteja vivenciando. Porque hoje existe algo nas redes sociais que leva muito para o padrão. Todo mundo passa por isso. E não é assim. É de pessoa para pessoa. Aí por isso que eu te falei sobre a primeira, vindos lá da infância, porque tem uma onda de que o comportamento das pessoas, sejam eles quais forem, é porque viveram lá na infância. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Será que é porque o outro
nos causou essa dependência emocional ou somos nós que nos levamos a essa dependência emocional? Eu tenho muito medo disso. Pronto, Vanusa, é muito importante, né, esse ponto. Assim, na psicanálise, que é a área que atua, a gente fala muito sobre essa questão, a autonomia, a responsabilidade do ser. Então, veio da primeira infância, veio atrás, mas eu tenho uma responsabilidade de mudar isso. É assim, o que aconteceu comigo no passado não define quem eu sou. O passado é pra gente olhar, mas não pra gente viver nele, entende? Então, assim, aconteceu isso comigo, eu sinto que não tá legal, porque você sabe, você sente, você não fica feliz, você não tá bem quando você tem dependência emocional de alguém ou de algo, gente, a gente não fica bem, a gente tá ali, tá faltando alguma coisa, é sempre uma agonia, um medo de perder, isso não é bom. Então o que é que eu preciso fazer? Procurar ajuda. Não tá bem, não é comum, não vamos normalizar aquilo que não é bom. Então não é normal, não é, pode ser comum, ok, mas dizer que é normal, não, normal é a gente estar bem, normal é a gente estar feliz. E para isso a gente precisa procurar ajuda. E parar realmente de culpar, eu sou assim porque fulano me faz ser assim. Não, eu tenho escolha, livre-arbítrio. Tudo bem que é mais difícil pra gente perceber, né? Tem gente que tá dentro de uma relação que não percebe, não só de dependência emocional, às vezes de violência, e não percebe. Por quê? Porque aprendeu de repente que amar é aquilo, aprendeu de repente que aquilo ali é o seu entorno. Então, a gente também, Vanusa, tem muito isso, precisa ter cuidado. A gente, do jeito que a gente se acostuma com o que é bom, a gente se acostuma com aquilo que não é tão bom assim. Então, na psicanálise, a gente fala que a gente tem o gozo, né? Ou seja, a gente é feliz também com aquilo que a gente conhece. Então, às vezes, você continua naquele padrão porque é o que você conhece. Por mais que seja ruim, você percebe, às vezes, relações que a pessoa... Como é que essa pessoa fica nessa relação? Às vezes, é mais difícil para sair do que a gente imagina. Então, por isso que eu preciso de ajuda. Sozinha é complicado. Porque ela acostumou. Então, é assim, o nosso cérebro, ele fica muito à vontade com aquilo que ele conhece. Quando é diferente, ele assusta. Por mais que seja melhor ou diferente, ele vai assustar. Por isso que é importante perceber esse padrão. E como que é esse padrão? Você só consegue fazer alguma coisa se o outro dizer que tá bom. Você precisa da validação do outro. Você fica ansioso, você fica triste se essa pessoa fica sem te responder um momento, por exemplo. Ou se essa pessoa ela fica um pouco mais na dela, porque às vezes a gente fica um pouco mais no nosso. Você já fica achando que fez alguma coisa de errado e quer saber o que aconteceu. Então você está sempre dentro de você com um alerta, como quem dissesse, olha, tem uma coisa errada, faz direito porque essa pessoa vai te deixar. Então é uma angústia muito grande, é uma tristeza muito grande, é muito difícil. É muito sofrido, né? E aí a gente precisa analisar alguns pontos. Como eu posso identificar? Como eu posso observar? Por exemplo, e os cuidados, já que envolve a primeira infância, de que um pai, uma mãe possa não trazer muito esse filho para si. Por exemplo, hoje a gente percebe que as pessoas, em termos de amizades, de você conhecer, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu senti uma necessidade muito grande. Eu me lembro que minha mãe chorou porque não queria que eu começasse a trabalhar naquela idade. Mas eu queria muito. E eu digo de verdade que essa questão dessa certa independência foi muito bom. Mas aí a gente analisa outros pontos, porque a gente não vive só disso. Sim. Mas essa questão também da gente estar vivendo uma geração que as pessoas não se socializam, não conhecem outras pessoas, ficam muito dependentes de uma pessoa, uma amizade, o pai ou a mãe, ou até mesmo não conhece outras pessoas, ou se conhece, são pessoas ligadas às redes sociais. Sim. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso, como a gente pode identificar uma pessoa que seja, você já falou alguns pontos, mas existem outros que a gente possa ajudar? As mães que estão aí, se quiserem ajudar os filhos a não se tornarem tão dependentes emocionais. É importante, assim, o que é que eu sempre falo? A gente tem, que adulta, a gente que cresce, a gente que percebe, a gente tem um poder, vamos dizer assim, ou então a autonomia de dar esse corte em tudo que foi. Então, se eu sou uma mãe que eu também dependo, porque tem essa relação de dependência da mãe com o filho também. Você não quer que ele cresça, você não quer que ele saia, você não quer que ele... Tem mãe que não quer que o filho namore com outras, né, pessoas, porque tem ciúme. Então, é uma forma... É na amizade. Então, tem ciúmes até da amizade. Até da amizade. Então, quer aquilo pra si. Isso é um pouco patológico. A gente precisa, então, olhar pra isso e cuidar. Então,
Os pais precisam entender que os filhos, eles têm autonomia, eles têm a vida deles, não é uma parte deles, né? Nasceu da gente, mas precisa deixar ir para o mundo. E observar o padrão de comportamento, esse isolamento, porque também, assim como a dependência emocional, o isolamento também não é uma coisa interessante. Então, observa como é que tá. Como que tá, às vezes, na relação, você vê ali os seus filhos se relacionando, como que é esse padrão? Como é que é esse rapaz, essa moça se relacionando? Há uma certa necessidade que ultrapassa o limite de estar na presença. Tem gente que não consegue ficar só, então se você está sempre pulando de relação em relação, sem dar um tempo para si, há uma dependência emocional. Você está dizendo o seguinte, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo tomar decisão sozinha, eu não consigo estar só comigo. Então tudo isso é uma forma de você estar observando e trazendo para a consciência com a intenção de modificar e não achar que aquilo não muda. Então os pais, eles precisam dar essa autonomia, a pessoa tem que se fortalecer, porque na verdade, Vanusa, não é você não se apegar, a gente se apega, relações são a gente se apaixona, mas a gente também conseguir ficar só com nós mesmos, ser inteiro em si próprio e não aquela história de se completar a metade da laranja, aquilo é uma das maiores falácias, né, que a gente cresceu escutando. Não há metade da laranja. Há você inteiro, o outro também. O que acontece é uma parceria. Pessoas que se encontram para ir juntas, né, construir algo. Mas sem o outro, você sobrevive. Porque quando tem uma dependência emocional muito grande também, quando a pessoa sai da relação, ela não sabe quem ela se perde. E é muito perigoso quando você fala assim, a gente tem que se atentar ao lado patológico, né? Que se torna extremamente cruel e perigoso no mundo que nós estamos vivendo hoje. E as pessoas têm que ter essa consciência. E a gente iniciou o programa falando que há tempo para todas as coisas. Inclusive para hoje você estar vivo e você não sabe se daqui a pouco você vai estar. Como é que fica essa dependência emocional? Quantas crianças tiveram na pandemia, mães partiram, filhos partiram, e eu estou falando de algo muito mais profundo. E as pessoas têm que entender que muitas vezes essa dependência emocional, ela pode se tornar muito perigosa em vida mesmo. Em vida mesmo. É muito difícil. Imagina você viver angustiada, viver com medo de perder alguém, viver achando que sozinha você não funciona, você não é boa, porque a gente fica nesse lugar que só é legal, só é inteira se tiver uma relação. Imagina você depender de uma outra pessoa para se sentir bem. Nem avança, né, Hannah? Não avança na vida. Porque imagina, você só avança se a outra pessoa se autorizar. Você não se autoriza. E você não se autorizar é você não ir para a vida. É você não saber fazer uma escolha. É você não escolher a profissão que você quer. Já imaginou? A relação que você quer, a vida que você quer, porque você está sempre dependendo do olhar de alguém. E a questão dos pais, é importante a gente realmente tocar nesse assunto, porque esse pai e essa mãe muito dependente do amor desse filho, imagina esse filho que cresce com essa carga em cima, que precisa estar ali o tempo todo suprindo uma falta, porque essa é a história. É como se você estivesse o tempo todo procurando algo para suprir uma falta que você tem aqui dentro. Por isso que é muito importante você procurar auxílio para fortalecer, para entender que essa falta você não vai encontrar em outra relação, seja ela qual for, mas é dentro de você. E é muito adoecedor. É muito adoecedor. Né? Quantas pessoas estão doentes aí por causa dessas dependências? E crises emocionais, uma crise de ansiedade, de pânico, porque vai ficar só. De repente até desenvolver uma depressão, né? Porque fica naquela dependência, né? Aquele medo muito grande. Imagina um medo constante dentro de você, que você não é bom o suficiente, que alguém você vai deixar, aquela pessoa não vai mais chamar, se você não, você tem que ficar o tempo todo pisando em ovos, porque é como se você tivesse que tatear o ambiente para fazer exatamente aquilo que o outro espera de você. E isso é muito, muito difícil, é adoecedor, como você trouxe muito bem. Muito bom. E aí eu queria que, é claro que aqui a gente não vai poder, de uma certa forma, ajudar tanto, porque você precisa buscar, de pessoa para pessoa. Mas é muito importante falar sobre isso, principalmente com uma terapeuta, porque ela pode lhe ajudar a você se libertar dessa dependência tão emocional que você tanto se culpa. Eu acredito que as pessoas que são dependentes emocionalmente, elas se culpam demais, não se culpam? É muito importante essa fala, Vanusa, porque na verdade não é um defeito, a gente tem que trazer isso assim. Gente, não é um defeito seu, é algo que você traz, é um sintoma, como a gente fala na psicanálise, é um sintoma que a gente precisa olhar.
e modificar isso. A gente transforma. A vida da gente, a gente pode transformar. Mas para isso é preciso você primeiro ter consciência e aceitar que vive esse processo, não tem problema nenhum. Porque a gente só muda aquilo que a gente tem consciência. Se você não tem consciência, você não pode mudar. Buscar um auxílio, porque às vezes sozinho é difícil sair de uma situação dessa, ainda mais quando você traz como um padrão de muito tempo, de muitos anos na sua vida. A gente observa, esse papo a gente ficaria assim a manhã toda falando, porque ele é muito interessante, principalmente estamos chegando no final do ano, as pessoas precisam avançar, as pessoas precisam dar uma motivada em suas vidas e tem pessoas que estão aí vivendo realmente os próprios filhos, o mundo Peter Pan. Nunca deixam de ser filhinhos, né? Essa coisa de você chamar o pequenininho, o menininho, a menininha, tem que deixar as pessoas avançarem. E aí essa palavra de se libertar emocionalmente, tanto você como o outro, se faz necessário. E aí eu ficaria a manhã toda com você aqui, mas a gente quer essas dicas, algumas dicas para as pessoas se observarem no outro, sem você de uma certa forma machucar aquelas pessoas que estão com você, seja na amizade, no local de trabalho. Tem pessoas que se tornam dependentes até dentro do local de trabalho. Ao ponto de não querer que as pessoas façam amizades com outras pessoas. Isso é muito sério também. Sim, é como se aquele lugar ali, para ela, né, o ambiente onde ela tá, fosse o único local onde ela se sente de repente inteira. E acaba ficando um ambiente pesado, um ambiente complicado. Então, assim, observa a sua forma de se relacionar. É bom, é leve, é gostoso, é livre. Você deixa que o outro seja quem ele é e você permite também ser quem você é. Eu falando assim parece fácil, né? Mas isso é muito importante, não é bobagem. Olha para si, olha para o outro, vê como é que você está tratando também as outras pessoas. O que é que você pede? Você pede algo que ultrapassa o limite do outro? Você quer que aquela pessoa atenda só a você? É só minha amiga, não pode ser mais amiga de mais ninguém. Ah, meu namorado só pode ser aqui, minha namorada só pode ser, não pode olhar para ninguém, não pode ter amigo, não pode ter vida social. Como que é essa situação? Como que você se sente dentro dessa relação? Você se sente à vontade? É leve? Ou você está sempre sobressaltado? Você está sempre achando que vai acontecer alguma coisa que precisa agradar o tempo todo alguém? Tudo isso são formas de você observar se você está num padrão de dependência emocional ou não. Você precisa sempre ser validado pelo outro. Alguém sempre precisa dizer como é que você tem que fazer as coisas. Você não consegue se arrumar, por exemplo, você se veste e tem que perguntar, tô bonita? Você fez um trabalho, está se preparando para uma entrevista de emprego, por exemplo, você tem que perguntar para o outro o tempo todo se é bom isso, se é... Não, você tem que confiar em você. Isso é dependência, é depender que o outro te diga como fazer. Os pais perceber se não estão sufocando demais esses filhos. Muito medo. Ai, não, confiem. Para um filho, uma filha crescer, ela precisa que você deixe, que você confie que ela é capaz. Porque se você não deixa ela confiar, ela vai estar sempre dependendo de você, porque ela acha que não pode. Podemos dizer mais ou menos que poderia ser uma insegurança essa dependência com emocional. certeza. Tem muito de insegurança. Tem muito de insegurança, né, nessa questão. A pessoa não se sente realmente capaz. É uma insegurança muito grande, é um medo muito grande. Então, assim, é como se tivesse algo faltando, como a gente falou. Vamos ter que falar mais sobre esses assuntos para poder a gente ajudar a população, as pessoas a avançar e tirar um pouco desse medo. E assim, Vanusa, desculpa te cortar, mas é só para deixar muito claro, para a pessoa não achar que é um defeito dela, não é um defeito seu, é um sintoma que você traz. Tem que ser trabalhado. A insegurança, o medo tem que ser trabalhado. Obrigada, Hanna. Quem quiser entrar em contato com você? Através do telefone 869-9920-0009 ou o Instagram HANNAH Hanna.Braz com Z_. Obrigada, tá, Hanna? Muito gostoso conversar com você.